Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLisp, do canal Manual de CAD no YouTube. Pessoal, essa aula aqui eu ia tratar do assunto de dados estendidos, tá? Muita gente conhece aí como X-Data, mas eu percebi que ia ficar faltando algumas coisinhas para trás aí, tá? Então eu não vou adentrar agora nesse assunto, eu vou ensinar nessa aula algumas funções especiais. Na próxima aula eu vou ensinar algumas coisinhas que ficaram faltando de outras aulas, tá ok? Que o Sérgio comeu bola, mas eu percebi e não vou deixar vocês ficarem vendidos, tá ok? Então o que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos aprender três funções especiais. E por que elas são chamadas de três funções especiais? Porque elas meio que são a alma do AutoLisp. Eu particularmente não as utilizo muito, tá ok? De vez em quando, dependendo do tipo de função que eu preciso criar ou do algoritmo, eu até as utilizo, tá ok? Lá no comecinho do curso eu falei para vocês que o AutoLisp ele foi escolhido para trabalhar com AutoCAD por causa da sua facilidade de manipulação de listas, tá ok? Então essas três funções que eu vou ensinar agora, que é o Apply, o MapCar e o Lambda, eles fazem com que o trabalho com a lista se torne mais fácil, perfeito? E então nós vamos aprender a utilizar essas três funções hoje nessa aula, tá ok? Vamos fazer o seguinte, eu não vou abrir o Visual Lisp nessa aula, não tem necessidade. Podemos fazer aqui na linha de comando, o resultado vai ser o mesmo, tá ok? Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou criar aqui agora algumas variáveis. Eu vou chamar de N1, melhor. Set que N1 é 1, N2 é 2 e N3 é 3. Pessoal, eu posso criar variável dessa forma também, eu não lembro se eu expliquei. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, o nome da variável e o valor, eu posso depois colocar o nome da variável, o valor, nome da variável, o valor, e aí eu economizo linhas de programação. Tá? Então se eu consultar aqui a variável N1, ela vale 1, N2 vale 2 e N3 vale 3. Tá ok? Eu não gosto de fazer assim. Tá? Eu prefiro digitar um por um. Eu acho que a leitura do programa fica mais simples. Tá ok? Isso é gosto, tá ok, pessoal? Eu particularmente não gosto, não quer dizer que vocês não vão gostar. Tá ok? Então eu criei essas três variáveis aí. Se por algum acaso no decorrer do programa você precisasse pegar o menor valor dessas três variáveis, como você faria? Ah, Sérgio, já sei. Você ensinou uma funçãozinha que se chama min, né? Que ela devolve o mínimo das variáveis. Então vamos lá, N1, N2, N3. Ah lá, o mínimo é 1. Se eu quiser o máximo, você também ensinou o max. Ele vai devolver o máximo, é o 3. Legal. Agora vamos supor, pessoal, que nós estejamos fazendo um comando e dentro dele, por N motivos diferentes, a gente tenha milhares de dados para fazer essa análise. Você vai criar milhares de variáveis, principalmente em tempo de execução do programa? Não. O que você vai fazer? Ah, Sérgio, eu sei, eu vou criar uma lista e dentro dessa lista eu vou organizar ela de maneira que eu possa acessar os dados. Então eu posso ter bilhões e bilhões de dados e aí eu vou poder trabalhar com eles com lista. Perfeito. Como que eu faço então para pegar o menor valor dentro da minha lista? É simples, a gente vai usar a função apply. O que ela faz? Ela executa determinada função dentro da minha lista, utilizando todos os dados da minha lista. Então, em vez, por exemplo, de ter uma variável com um valor, eu vou ter uma lista com diversos valores. Então, eu vou criar aqui uma lista, set que lista é list. Vou colocar aqui 10, 20, 30, 40. Tá? Não vou criar aqui com milhões de números, mas só isso daqui já vai dar para a gente entender. Se eu utilizar a função apply e eu falar o seguinte, eu quero um menor valor dentro da lista, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o quote, que é o apóstrofo simples, e a função mínimo dentro da minha lista.
O que ele vai fazer? Ele vai consultar dentro da lista o menor valor e vai retornar para a gente, é o 10. A mesma coisa se eu quiser o máximo valor. Ah, que legal. Isso funciona para qualquer função? Sim, funciona para qualquer função, dependendo da organização da sua lista. Se você tiver lista dentro de lista, dentro de lista, dentro de lista, o seu apply vai ter que ser feito de maneira diferente, mas é possível, dependendo do arranjo da sua lista. Outra coisa que eu poderia fazer também é somar todos os números da minha lista. Apply, coloco o quote, falo que eu quero somar a minha lista. Olha lá. 10 mais 20, 30, mais 30, 60, mais 40, vai dar 100. Perfeito? Então é isso que o apply faz. Muita gente confunde o apply com o mapcar. O apply ele executa uma ação com todos os elementos da lista e te devolve um valor. O mapcar é diferente. Ele executa uma função dentro de todos os elementos da lista e te devolve uma lista com aqueles valores modificados. Tá? E é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai utilizar a função mapcar. Tá ok? Pessoal, mapcar ele é semelhante ao apply na hora de utilizar, mas o resultado é diferente. Perfeito? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma lista, certo? E eu queira somar mais um número em cada número da minha lista. Perfeito? Então o que eu vou fazer? Mapcar. Vou colocar o quote e vou falar o seguinte: eu quero um mais, tá? Que eu vou somar mais um número na minha lista. E aí eu vou colocar o nome da minha lista. Ele vai me retornar uma lista com todos os números da minha lista, com um valor mais um, ok? Outra coisa que eu poderia fazer é dar aqui, por exemplo, mapcar e utilizar, por exemplo, a função sqrt, que faz o que? Ela retorna a raiz quadrada da minha lista. Perfeito? Então sqrt de lista. Ele vai retornar a raiz quadrada dos números aqui que a gente colocou. Perfeito? Vamos supor que eu tivesse uma lista, pessoal, contendo strings. Melhor ainda. Vamos lá. Tá? Criei uma lista aqui com esses 3 nomes. Mas eu vou utilizar isso dentro do meu programa. Eu gostaria de fazer com que todas as minhas strings fossem maiúsculas. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar o comando mapcar strcase, que é a funçãozinha que transforma minúscula em maiúscula, né? Vou colocar aqui o nome da minha lista e ele vai me retornar. Lógico, pessoal, que não adianta dar apply, não adianta dar mapcar e achar que ele mudou a lista, tá? Ele vai retornar uma lista modificada. Então, se eu vier aqui consultar lista, continua minúsculo. Ah, então para que eu dei mapcar? Você deu mapcar, mas você não pode esquecer de guardar em outra lista o valor que ele está retornando. Senão você dança. Ele retorna, ele não modifica a sua lista. Entendeu? Então ele pega, modifica a lista, mas não altera o valor dela. Ele retorna o valor modificado. E aí você precisa armazenar em uma variável. Isso tanto no apply quanto no mapcar. Tá ok? Eu acho esses dois muito tranquilos de se aprender. Muito fácil. Agora nós vamos aprender um outro que também é fácil, que é o lambda. O problema, pessoal, é quando a gente precisa juntar todos eles para dar um potencial na nossa programação. Tá ok? Não tem, o lambda ele cria uma função temporária para se utilizar dentro do AutoLisp. Tá ok? Porém, ele só tem muita utilidade quando você junta ele com mapcar e com apply. E aí é que está a dificuldade, tá ok?
Às vezes requer uma atenção muito grande para se montar uma função dessa, utilizando lambda, utilizando mapcar, utilizando apply, e isso causa uma certa confusão mental em quem está trabalhando com AutoLisp, e muitas pessoas desistem e passam a fazer o quê? A utilizar isso de forma não tão simples, preferem fazer de uma maneira mais difícil. Eu vou mostrar um exemplo agora no Visual Lisp, e aí vocês vão entender como que a gente usa o lambda junto com o mapcar e o apply, tá? Pessoal, eu estou ensinando o mapcar, o apply, o lambda. Não quer necessariamente que vocês tenham que usar, entendeu? Eu uso muito raramente, eu uso muito mais o apply, uso muito mais o mapcar e raramente eu desenvolvo qualquer função utilizando o lambda, tá? Às vezes eu preciso, eu acho mais fácil. Às vezes eu prefiro perder um pouco mais de tempo desenvolvendo uma função que todo mundo vai entender do que perder muito tempo com isso. Mas cada um é cada um, tá ok? Eu conheço programadores que você abre o programa deles, está cheio de mapcar, cheio de lambda e, e funcionam, entendeu? E rolam super bem, tá? Então vamos fazer uma funçãozinha aqui, pessoal, que calcula o ponto médio, tá? Como que a gente faria essa função utilizando os nossos conhecimentos? Defun ponto médio. E aí eu vou falar que eu quero que entra com um P1 e P2, dois parâmetros. Eu vou pegar o x do P1, vou pegar o x do P2, vou pegar o y do P1 e o y do P2. Depois eu preciso fazer o que? Montar uma lista. Vou chamar de ponto. Que vai ser uma lista da soma, da divisão da soma de x mais x2. Tudo isso dividido por 2. Eu vou ter o meu x médio. E aí eu vou dividir a soma do meu y1, do meu y com o meu y2. E vou dividir por 2, eu vou ter meu y médio. Montando uma lista, eu vou ter o ponto médio. E depois eu vou pedir o retorno do meu ponto. Tá? Então, se eu utilizar essa função aqui, vamos utilizar ela. Defun c2.se. Eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte: set que pt1 é getPoint, não vou nem pôr mensagem. Set que pt2 é outro getPoint. E o meu set que ptm vai ser ponto médio de pt a pt2. Pronto. E ele vai me devolver o ponto médio. Aí eu quero fazer o que? Command line de pt a pt2 e um círculo em ptm com raio de 2. Tá? Se eu usar isso daqui agora, bem simples, sem perder muito tempo. Ponto, ponto. Ele não fez o meu círculo, ele fez e está muito pequeno. Fez e está muito pequeno, lá no ponto médio. Como que eu faria isso utilizando o apply não, mapcar e lambda? Vamos lá. Tudo isso aqui seria resumido a uma única linha de programação. Defun ponto médio. Tá ok? No meu ponto médio eu vou entrar com P1 e P2. Olha o que eu vou fazer, pessoal. O retorno vai ser mapcar, certo? Mapcar, eu preciso falar a função que eu vou rodar. A minha função, pessoal, quando eu coloco aqui, quer dizer que eu vou usar uma função. Pode ser qualquer um, mínimo, um máximo, o que for. Eu vou rodar uma função feita com lambda. Pronto, lambda. O lambda, pessoal, ele precisa de dois argumentos.
Por que dois argumentos? Porque eu tenho dois argumentos da minha função e eu vou utilizar os dois. Não pode ter o mesmo nome aqui. Então eu vou dar outro nome, vou chamar de pp1 e pp2. Perfeito? São os meus argumentos. Agora eu vou falar para ele o seguinte, ó, faça a divisão da soma de pp1 e pp2 e divida por 2. Certo? Então ele vai fazer o quê? Ele vai rodar essa função. Quais são os meus argumentos que precisam rodar dentro dessa função? P1 e P2. Então vamos tentar entender aqui o que eu fiz. Por isso que eu falei que nem sempre é legal utilizar isso. Ele vai pegar o mapcar. O que o mapcar faz? Ele pega a lista e executa uma função para cada elemento da minha lista. Então ele vai pegar essa função e vai rodar primeiro para o ponto 1, depois para o ponto 2. É essa função. Então o que ele vai fazer? Essa função vai pegar o P1 e o P2, vai somar e dividir cada elemento dentro da lista x, y e z, né? Aqui no caso só x e y. Somar e dividir por 2, tá? É isso que ele vai fazer. E aí ele vai fazer isso para cada elemento, ele vai retornar uma lista com os pontos médios. Essa função aqui equivale exatamente àquela lá de cima. Se eu rodar o programa de novo, e se a minha memória já não falha, vai funcionar perfeitamente. Vamos lá. SE, vou fazer menorzinho aqui agora. Ah lá. Feitinho. Vamos tentar entender isso daqui, pessoal, de uma maneira mais usual. Vamos ver se assim eu consigo mostrar para vocês o que acontece ali dentro. Ah lá, ele vai rodar. Depois ele vai rodar a função lambda. A minha variável pp1 e pp2 está aqui. Ah lá. Primeiro ele está rodando por primeiro elemento dentro da lista. Então a primeira lista que ele pega, pessoal, é uma lista que contém x, y e z. O primeiro elemento é o x. Então ele pegou o x, vai somar e dividir por 2. Agora ele vai rodar de novo para os y, vai somar e dividir por 2. Perfeito? Ele fez a mesma coisa agora para o z. E aí ele calcula o ponto médio e retorna. Sérgio, muito complicado. Pessoal, e é mesmo. Tá? Muito simples de se utilizar o mapcar, muito simples de se utilizar o apply, muito complicado de se utilizar os três juntos, lambda, mapcar e apply. Tá ok? Eu não curto muito, eu acho que dificulta a leitura de um código, mas é algo que vocês precisam saber, tá? Vocês podem querer se aprofundar mais, tentando aprender como utilizar o apply, o mapcar e o lambda, tá? O que eu vou prometer para vocês, pessoal, é que na próxima aula eu vou ensinar algumas coisas que eu deixei passar e que a gente vai precisar, tá? Eu até anotei aqui, estava fazendo uma revisão, e o apply está aqui, o mapcar, lambda. Eu vou ensinar o HMake que eu deixei passar e o WCMatch, que é o wildcat, acho que é isso, match, tá ok? Wildchar, na verdade, tá? Caractere especial. Eu vou ensinar isso que eu deixei para trás, e isso eu acho que vai fazer falta, é essencial. Tem mais alguns comandos que eu lembrei que vai entrar nessa lista aqui, que é o inters, que é o snap, tá? Que é o grdraw, tá? Que foram comandos que, como eu utilizo muito pouco, eu acabei esquecendo de adicionar eles ao nosso curso. Eles não vão fazer nenhuma falta muito grande, mas eu não vou deixar vocês vendidos, eu vou ensinar isso na próxima aula.
E aí eu vou fazer mais uma aula com exercícios disso que a gente deixou para trás e Mapcar, Apply Lambda. E aí talvez vocês consigam entender melhor aí o conceito por trás desses três comandos, tá? Conselho: usem muito o Mapcar, usem muito o Apply. E o Lambda apenas quando for extremamente necessário, tá ok? Eu prefiro realmente perder um pouco mais de tempo na minha linguagem do que utilizar eles, tá ok? Mas isso é da minha pessoa, tá? Então, pessoal, essa aula ela não foi assim tão produtiva, ela não mostrou algo, nossa, suprassumo, muito especial, tá? Não creio que ela vá ganhar aí muitos elogios e muitos comentários, mas é uma aula necessária. A próxima aula é uma aula de não de revisão, mas sim de pegar coisas que eu esqueci de passar para vocês, e os comandos que eu vou ensinar, eles são bem legais, bem especiais, e a gente vai aprender a utilizar eles, e vocês vão perceber que eles sim fazem falta, mas a gente vai aprender e vai fazer uns exercícios bacanas, tá ok? Isso tudo em uma aula e outra de exercício, que também vou ver o Mapcar Lambda, perfeito? Então, pessoal, não desanimem, tá ok? A gente vai utilizar isso daí no decorrer do curso. Para acabar o curso falta muito pouco, tá ok? Falta essa parte agora de, de revisão, não é revisão, na verdade, ensinar coisas que eu esqueci. Falta fazer o exercício. Depois vamos ter aí umas 2 aulas para entender o conceito de dados estendidos. Vamos ter que fazer aí bastante aulas de dados estendidos para entender bem o conceito e como utilizar eles no dia a dia, tá? Nós vamos ter uma micro aula sobre DCL, tá ok? Por quê? Porque tem mais de 10 anos que eu não uso DCL. Quando eu preciso fazer alguma coisa de interface gráfica, eu uso Visual Basic, tá ok? Então eu não utilizo DCL, mas eu vou ensinar, tá ok? A gente vai aprender a fazer caixa de diálogo. E aí, pessoal, a gente vai fazer vários exercícios de programas gigantescos, tá? De sistemas grandes, parrudos, tá? Nós vamos aprender a implementar um comando do começo ao fim. Nós vamos fazer um comando grande, vamos errar juntos, vamos estudar juntos, vamos pensar em soluções juntos, tá? Para tentar atender o que foi proposto no exercício, tá ok? Então essa aula aqui, pessoal, ela não foi tão bacaninha, mas ela é necessária, tá ok? Então, um abraço para vocês, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.